Eu me chamo Anne, sou professora de ciências e hoje nós vamos falar um pouco sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório ele é necessário para que o nosso corpo realize trocas gasosas com o ambiente, ou seja, nós precisamos inspirar o oxigênio e expirar o gás carbônico. Esse movimento é completamente involuntário. Nós respiramos o tempo inteiro, enquanto andamos, enquanto comemos, enquanto dormimos. Mas nós também podemos fazer o controle desse movimento. Por exemplo, vamos inspirar agora, todo mundo comigo. Agora nós vamos expirar. Todos nós podemos fazer o controle desse movimento, mas não dá o tempo inteiro para a gente ficar lembrando e mandar o organismo inspirar e expirar. Por isso que ele é um movimento completamente involuntário. Nós precisamos do oxigênio que nós inspiramos exatamente para que as células do nosso corpo realizem as suas atividades metabólicas. Nós ingerimos nutrientes através da alimentação, ou seja, através de todo o sistema digestório, nós absorvemos esses nutrientes. Mas eles estão lá, perdidos no nosso corpo pelas células. E a gente precisa do oxigênio exatamente para que ele realize o metabolismo celular e esses nutrientes sejam de fato utilizados. Só que no momento que as nossas células absorvem esses nutrientes e realizam os processos metabólicos delas, elas produzem o gás carbônico, que não pode ficar armazenado dentro do nosso organismo. Ele precisa sair através da expiração. Se o nosso corpo contiver altas quantidades de gás carbônico, simplesmente nós vamos ficar intoxicados. Então, a gente tem que colocar esse gás para fora através da expiração. Bom, nós temos diversos órgãos que fazem parte do sistema respiratório. Nós começamos pela nossa cavidade nasal, as nossas narinas, por onde o ar entra. As nossas narinas, elas são repletas de pequenos pelos. Alguém já observou o próprio nariz no espelho? Bom, esses pelos, eles servem para fazer uma primeira filtragem do ar que nós respiramos. A nossa cavidade nasal, ela é umedecida exatamente para que tenha onde se agarrar a sujeira do ar que foi filtrado. Então, esse muco que fica dentro da nossa cavidade nasal, junto com os pelos, grudam a sujeira que a gente respira. Infelizmente, não é toda a sujeira que a gente respira, mas grande parte dela já fica ali. E aí esse muco resseca e vira a nossa famosa meleca, de fato. Bom, o ar que conseguiu entrar, filtrado, ele vai ser distribuído pelo nosso corpo. Vamos observar a próxima imagem para entender quais são os órgãos que fazem parte do nosso sistema respiratório? Bom, a partir do momento que o ar entra pela narina e se expande pela cavidade nasal, ele vai passar pela faringe. A faringe é um órgão que é compartilhado com o sistema digestório. Dali, ele precisa passar pela epiglote, que é como uma válvula. É uma válvula que se abre para que o ar passe pela laringe. E aí o ar desce através da traqueia, que é uma cânula cheia de anéis. Esses anéis cartilaginosos, eles servem para manter sempre a traqueia da sua forma completa, para que ela não dobre. Imagina a traqueia como um cano, melhor, como uma mangueira. Se a gente dobra a mangueira, a gente para o fluxo de água, não é? Do que quer que esteja lá dentro. Só que se ela tem vários anéis ao longo dela, fica impossível se dobrar essa mangueira. Então, no máximo, ela vai ficar torta. Assim, o ar continua passando o tempo inteiro através da traqueia até chegar aos nossos pulmões. No pulmão, todo mundo já viu aquela famosa imagem onde parece uma árvore dentro do nosso pulmão. Exatamente, os galhos de uma árvore se distribuindo, só que de cabeça para baixo. Ali são os brônquios e os bronquíolos.
Por que que o nosso pulmão parece essa árvore? Ele precisa ter uma maior quantidade possível de tecido epitelial, exatamente para que tenha área de contato entre o oxigênio que a gente respira e o gás carbônico que a gente quer colocar para fora do nosso organismo. Assim, nos nossos pulmões, desse final da árvore, nós temos os alvéolos pulmonares. Esses alvéolos, eles são bem irrigados de várias veias para que exatamente tenha esse contato maior com o sangue que está circulando pelo nosso organismo. Bom, então nós já entendemos grande parte da nossa respiração, mas é muito importante nós falarmos a respeito de dois músculos muito fortes na nossa respiração. O primeiro deles, o mais conhecido, é o diafragma. O diafragma, ele faz um movimento de descida e de subida quando a gente respira. Quando nós inspiramos, os nossos músculos aqui do tórax puxam o tórax para cima para aumentar, para expandir a cavidade pulmonar. Ao mesmo tempo, o nosso diafragma desce, exatamente para expandir para baixo o nosso pulmão. Quando nós expiramos, os nossos músculos relaxam, os nossos músculos da cavidade torácica. E o diafragma sobe, exatamente para empurrar o ar que estava contido dentro do pulmão. Isso é necessário o tempo inteiro. Então, o tempo todo, nosso diafragma está fazendo esse movimento de relaxamento e contração. E os nossos músculos também estão fazendo esse movimento de contração e relaxamento, para possibilitar que a gente continue respirando. Bom, os pulmões em si são dois órgãos de forma piramidal. Ele parece uma grande esponja, uma esponja muscular. Ele é um grande músculo do nosso organismo. Ele é constituído de tecido muscular. Ele mede mais ou menos uns 25 centímetros de comprimento e ele fica localizado aqui dentro da nossa caixa torácica. É importante lembrar que, na imagem que nós temos aí, os pulmões parecem ser completamente idênticos, do mesmo tamanho, tanto o esquerdo quanto o direito. Mas, na verdade, eles são um pouquinho diferentes. O pulmão do lado direito, ele é um pouco mais curto que o pulmão do lado esquerdo. E o pulmão do lado esquerdo, ele é um pouquinho mais comprido e mais magro, porque ele precisa dar espaço ao nosso coração. Então, didaticamente, nós temos essa imagem do pulmão como sendo completamente igual ao lado direito do lado esquerdo, para que a gente possa entender um pouquinho melhor como ele funciona. Bom, todo o pulmão é revestido por uma membrana. Essa membrana se chama pleura. A pleura, ela é necessária para fixar o pulmão dentro da caixa torácica. Ela liga o nosso pulmão ao nosso tórax, aos nossos ossos aqui da caixa torácica. Sendo assim, ela mantém exatamente o pulmão no mesmo lugar o tempo inteiro. Ele não solta. Imagina se o nosso pulmão fosse solto dentro do nosso corpo, como é que a gente ia conseguir respirar? Bom, o diafragma, ele também serve para manter o pulmão aqui em cima. E ele faz exatamente a divisão entre o nosso sistema digestório e o sistema pulmonar. Então, ele está numa posição onde, daqui para cima, nós temos o nosso sistema pulmonar, o nosso pulmão, e daqui para baixo eu tenho o meu estômago, o intestino e todo o resto do sistema digestório. Bom, voltando a falar do pulmão, o diafragma, ele é um músculo característico dos mamíferos. Todos os mamíferos possuem diafragma. Lembrem um pouquinho da aula sobre o sistema respiratório comparado. Nós já falamos um pouco sobre essa divisão da respiração, como é que as aves respiram, como os anfíbios respiram, como os mamíferos respiram. Então, os mamíferos, somente eles, possuem o diafragma para facilitar esse movimento da respiração.
porque os mamíferos, em geral, precisam de mais oxigênio do que os outros animais do reino. Bom, junto desse momento, nós precisamos lembrar que respirar e expirar é um movimento diafragmático e dos nossos músculos da caixa torácica. E um nervo que ele é muito importante para o controle do diafragma é o nervo frênico. Esse nervo, ele é comandado o tempo inteiro pelo nosso sistema nervoso, para mandar o nosso diafragma relaxar e contrair. Bom, qual será então o caminho percorrido pelo ar no corpo humano? Como é que ele acontece? Vamos observar a imagem. O ar entra pelos nossos pulmões, vamos observar essa imagem no sentido anti-horário. E aí o oxigênio respirado vai ser carregado através das hemácias, que são umas células que compõem o nosso sangue. Através do sangue, ele vai ser levado até os órgãos, até os tecidos, e lá vão acontecer todos os processos metabólicos. Daí, o gás carbônico que foi produzido será jogado no sangue e vai ser levado novamente aos pulmões para ser realizada as trocas gasosas. Bom, assim, o caminho percorrido pelo ar no corpo humano, ele depende muito do nosso sistema circulatório. Vocês sabem que nós temos veias e artérias. O sangue cheio de oxigênio, ele é levado pelas artérias até o nosso corpo. E as artérias, elas também vão se dividindo como galhos de uma árvore. Nós temos artérias de calibre mais grosso e elas vão se afunilando e se dividindo, como se fossem os meus dedos. Imagina que meu braço é uma artéria e os dedos são artérias mais finas. Chega num momento onde elas se dividem tanto e são tão finas quanto um fio de cabelo, que elas passam a se chamar capilares sanguíneos. E esses capilares são exatamente os que irrigam os tecidos e os órgãos. Os capilares, eles vão irrigar os tecidos e os órgãos, ajudar na transformação química dos nutrientes e vão levar o subproduto, que é o gás carbônico, que aí eles vão se formar, os capilares vão se unir novamente e vão formar as veias, que vão carregar o gás carbônico de volta para o pulmão. Então, imagina tudo isso acontecendo o tempo inteiro no nosso organismo. Em 1 minuto, o nosso corpo bombeia 12 litros de sangue. Imagina, isso acontece o tempo inteiro sem nem que a gente perceba. Bom, nosso pulmão também é responsável por nos trazer diversas doenças, como enfisema pulmonar, asma, edema pulmonar, bronquite. Todas essas são doenças associadas ao sistema respiratório. Para cada uma delas, a gente tem diversas características diferentes, mas em sua grande maioria nós temos a falta de ar. Algumas são causadas por vírus, bactérias, outras realmente por inflamação das vias respiratórias ou dos músculos do sistema respiratório, mas todas elas fazem parte do nosso dia a dia. Todos nós conhecemos alguém que já teve gripe, alguém que tem asma, que tem bronquite. Bom, vamos fazer um breve exercício? Vamos lá. Com tudo isso que nós explicamos, existe um processo químico que consiste em liberação de energia proveniente principalmente da alimentação. Qual é o nome desse processo? Deem uma lida no livro de vocês. Mas vamos lembrar um pouco do que nós falamos? A gente precisa que o oxigênio entre no nosso organismo e faça processos químicos. A esse processo químico nós damos o nome de respiração celular. Bom, e quais são os principais gases presentes nas trocas gasosas? Nós também sabemos, o oxigênio e o gás carbônico. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção.